meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça e bondade do Senhor, estamos aqui mais uma vez nesse dia para lermos juntos com você a Bíblia Sagrada, a preciosa Palavra de Deus para os nossos corações. Estamos chegando aqui a Gênesis 37. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Gênesis 37 e vamos ler juntos a Santa Palavra de Deus. Nós, mais uma vez, esclarecemos que para as nossas leituras usamos a versão bíblica ACF, Almeida Corrigida Fiel, da editora Trinitariana do Brasil. Muito bem, vamos então à leitura bíblica, Gênesis 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 6. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Verso 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Verso 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Verso 13. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. Verso 15. E achou-o um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã.
José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Verso 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Verso 19. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Verso 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Verso 21. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Verso 22. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Verso 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Verso 25. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Verso 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Verso 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Verso 29. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Verso 30. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Verso 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Verso 32. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Verso 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Verso 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Verso 26. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Aí, meus irmãos, lemos aí o capítulo 37 do livro de Gênesis, onde começa aqui a história de José.
Nós queremos meditar com você nos versículos 3 ao 5, que nos diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, aqui no capítulo 37 de Gênesis começa a história de José, o penúltimo filho de Jacó. O texto bíblico nos conta que José passou a ser odiado pelos seus irmãos. E esse ódio foi levado a efeito por duas razões principais. Primeira, Jacó não apenas amava José mais que os demais filhos, mas passou a demonstrar isso aos outros filhos, quando, notadamente, ele faz uma túnica diferente da que os outros filhos vestiam e deu-a a José. A segunda razão eram os sonhos que Deus dera ou dava a José. E este os contou a seus irmãos. Esses sonhos mostravam que seus irmãos se curvariam a ele um dia. O ódio dos irmãos de José, então, crescia cada dia, por conta da túnica e por conta dos sonhos. E chegou ao ponto de eles arrancarem a sua túnica e jogaram o moço José numa cisterna. E depois eles o tiram de lá e vendem-no para o Egito por meio dos midianitas por 20 moedas de prata. Os midianitas levaram José para o Egito. E sabemos o quanto que José sofreu lá. Amados irmãos e ouvintes, todo esse ódio que surgiu no coração dos irmãos de José e o sofrimento que causou a este poderia ter sido evitado se Jacó não tivesse demonstrado a sua predileção por ele, e também se o próprio José tivesse guardado os seus sonhos apenas para si, ou os contado, quem sabe, apenas ao seu pai. Meus queridos irmãos e ouvintes, neste capítulo aprendemos pelo menos duas grandes lições. Primeira, como pais, não podemos demonstrar preferência por um de nossos filhos. Vemos que esse tipo de atitude sempre gerará revolta, ciúme por parte dos demais filhos. Por outro lado, nós aprendemos uma lição sobremodo importante também. Não devemos contar a qualquer um nossos sonhos, nossas aspirações, nossos projetos que Deus nos dá. Nem todos, meus queridos, que se dizem nossos amigos, na verdade o são. Nem todos querem o nosso bem. Nem todos torcem pela nossa vitória. Nem todos desejam ver-nos bem-sucedidos. Assim, meu querido, minha querida, guarde no coração aquilo que Deus tem lhe prometido ou colocado em sua mente. Se desejar mesmo compartilhar com alguém, compartilhe com seu cônjuge, se você for casado ou casada, ou com seus pais, ou com alguém que já deu provas a você que é realmente seu amigo ou sua amiga e que deseja realmente o seu bem e que torce por você. Sabemos que esse tipo de pessoa, infelizmente, é muito raro
nesses dias em que vivemos. Se você fizer como José, sair contando para todo mundo seus sonhos, seus projetos, aquilo que Deus tem lhe mostrado, tenha certeza que você enfrentará muitos dissabores, como José enfrentou. Pois, como já dissemos, muitos, na verdade, não suportam ver você progredir, prosperar, ser abençoado. Muitos o invejam e querem, na verdade, o seu mal e não o seu bem. Então, meu querido, vigie, seja sábio, não seja ingênuo, seja prudente. Não busque sofrimentos para você com as suas próprias mãos. Deixo a você, então, mais uma vez esse lembrete. Não conte seus sonhos a qualquer um. Guarde-os em seu coração e espere no tempo de Deus, que tudo se cumprirá em sua vida, pois o nosso Deus é fiel. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar juntos? Pai querido de bondade, muito obrigado por essa palavra de despertamento que o Senhor nos dá nesse dia, essa palavra de conselho, de orientação. Senhor Deus, muitos sofrimentos, nós é quem buscamos com as nossas próprias mãos. Que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter o autocontrole, o autodomínio, a paciência para guardarmos em nosso coração e não compartilharmos com qualquer pessoa, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos revelado, as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Senhor, ajuda o teu filho e a tua filha. Pai, que nós possamos esperar na tua presença, porque, na verdade, o Senhor é aquele que é o nosso melhor amigo e que realmente quer o nosso bem acima de tudo. Por isso nós te glorificamos e oramos assim, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus sonhos e seus projetos. E não se esqueça da palavra de hoje. Não ande por aí contando aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Seja sábio, seja prudente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero você amanhã para lermos o capítulo 38 da Palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis. Que você tenha um dia abençoado, fique na paz do Senhor.